Saudações, senhoras e senhores! Hoje a gente vai falar daquele assunto que, apesar de ser um assunto bem simples, acaba tirando o sossego de muita gente, que é número de oxidação, mais conhecida pela sigla NOx. Saudações, senhoras e senhores! Por aqui, professor Felipe Garcia, sejam muito bem-vindos ao meu canal de ensino de Química. Tenho mais de 15 anos de experiência em ensino médio, ensino de pré-vestibular, Enem e outros vestibulares, Escola Preparatória de Cadetes do Exército, Colégio Naval, dentre outras experiências aí. E hoje a gente vai falar desse assunto aí, que é um assunto fácil, sem mais delongas. Vamos a ele. Eu separei aqui no primeiro quadro uma explicação básica de como eu vou dividir essa aula, né? Mas antes de dividir essa aula, deixa eu falar uma coisa para vocês. E não vou pedir para você se inscrever em meu like ainda. Para que serve NOx? O NOx ele vai entrar na parte de nomenclatura, ele vai entrar na parte de identificação de oxidação, redução, ele vai entrar na parte de balanceamento para reações redox, ele vai entrar na parte de identificação de agente redutor, agente oxidante, ele vai entrar na parte de eletroquímica, óbvio, de eletrólise de pilha. Então o NOx ele é um assunto muito importante e ele é tipo uma base da química, ele é um dos pilares da química, então a gente precisa saber NOx, porque é meio que um dos princípios básicos nos quais a gente vai se basear para conseguir raciocinar outros assuntos mais complexos, como por exemplo, uma solução de um determinado íon, por exemplo, uma solução de sulfato de cobre tem uma coloração assim bem azul ciano. Por que essa coloração? É por causa do NOx do cobre. Então assim, tudo isso tem uma relação e a química é uma coisa só, então não vamos botar ela nas caixinhas, né? Vamos entendê-la como uma coisa só e agora sim, vamos embora. A gente tem aqui uma divisão básica que eu fiz para a gente conseguir entender melhor, né, por partes, o que é NOx em cada situação. A gente vai ter NOx abordado em compostos que têm somente ligação iônica, né, ou seja, metal mais a metal. A gente vai ter NOx abordado em compostos com ligação covalente, né, ou seja, só ligação covalente ou ligação covalente e ligação iônica. E a gente vai ter também o NOx abordado na parte de íons, e os íons se subdividindo entre íons simples e íons compostos, né? Íons simples, aqueles que só têm um elemento, e íons compostos, aqueles que têm mais de um elemento, beleza? Então, ligação iônica, nossos velhos conhecidos, cloreto de sódio, brometo de magnésio, ligação covalente, ácido nítrico, dióxido de carbono, íons simples, a gente tem o íon ferro 2+, oxigênio 2-, os íons compostos, né? Carbonato CO3 2-, fosfato PO4 3-, então vamos à primeira forma de abordagem. Em espécies somente, em compostos somente com ligação iônica. Ligação iônica a gente lembra que é transferência de elétron, né? Então o NOx, nesses casos aí, vai dizer quantos elétrons um elemento perde ou ganha. Então, como o elétron tem uma carga negativa, se um elemento perde um elétron, ele fica com déficit de carga negativa, o que faz ele ficar positivo. Lembra que o número de próton é igual ao número de elétron. Então, se ele perde um elétron, ele fica com uma carga positiva a mais. Então, a gente vê aí, quem tem carga positiva, perde elétron. Quem tem carga negativa, recebe elétron. Beleza? Então, nosso primeiro exemplo aí, cloreto de sódio. O sódio, o átomo de sódio, perde um elétron. E um átomo de cloro recebe um elétron. Então, o cloro fica -1 e o sódio fica +1. Isso é meio anti-intuitivo, né? Porque menos a gente perde, mais a gente ganha. Só que o elétron é uma carga negativa, né? Tem que ter isso em mente. Al2O3, óxido de alumínio. Cada átomo de alumínio são 2. Cada átomo perde 3 elétrons e cada átomo de oxigênio, são 3, ganha 2 elétrons, recebe 2 elétrons. Então, temos aí NOx do alumínio mais 3, NOx do oxigênio menos 2. Cloreto de cálcio. Cálcio, cada átomo só tem 1, perde 2 elétrons. Cloro, cada átomo tem 2, ganha 1 elétron. Então eu tenho 2 cloros, cada um com carga -1, e um átomo de cálcio, com carga não, com NOx, -1, e um átomo de cálcio com NOx, mais 2. Embaixo a gente tem sulfeto de magnésio. Magnésio com NOx mais 2, sulfeto com NOx menos 2. Ou seja, o magnésio perde 2 elétrons, o enxofre recebe esses 2 elétrons. Brometo de lítio, lítio com NOx mais 1, bromo com NOx menos 1. Então, o lítio doa 1 elétron, o bromo recebe 1 elétron. Fluoreto de potássio. Potássio com NOx mais 1,
fluoreto com NOx, menos 1. Potássio doa um elétron, flúor recebe um elétron, beleza? Então aqui nos compostos iônicos, o NOx representa quantos elétrons foram doados ou recebidos pelo elemento. Show de bola? Agora a gente vai entrar nos compostos com ligação covalente. Em compostos envolvendo ligação covalente, compara-se a eletronegatividade. O elemento mais eletronegativo fica com NOx, entre aspas, negativo, enquanto menos eletronegativo fica com NOx, entre aspas, positivo. Por que eu coloquei NOx, entre aspas? Porque ele tem um propósito de contabilidade, né? Por exemplo, aqui no CO2, eu não vou ter um íon carbono 4+. Eu vou ter esse NOx, que é um proposto para a contabilidade em termos de eletronegatividade. Então, os elétrons ficam mais próximos dos oxigênios do que dos carbonos, né? Mas não é uma carga, certo? É um NOx, beleza? Propósito de contabilidade. Então, oxigênio NOx menos 2, carbono NOx mais 4, N2O, o óxido nitroso. A gente vai ter nitrogênio com NOx mais 1, oxigênio com NOx menos 2. CH4, metano, carbono com NOx menos 4, hidrogênio com NOx mais 1. H2O, nossa aguinha, oxigênio com NOx menos 2, hidrogênio com NOx mais 1. Tem 2 átomos de hidrogênio ali, assim como tinham 4 hidrogênios ali no CH4, assim como tem 2 oxigênios ali no CO2, 2 nitrogênios no N2O. Cl2O5, o óxido clórico, ou, na verdade, anidrido clórico, ou pentóxido de dicloro. Oxigênio NOx menos 2, cloro NOx mais 5. E F2, a gente tem esse F2 aí, 2 átomos de flúor. Lembra que eu falei ali em cima que a gente compara a eletronegatividade? Os dois têm a mesma eletronegatividade, são 2 átomos de flúor, ou seja, NOx 0. Não tem um mais eletronegativo para atrair mais e ficar com NOx negativo e um outro ficar com positivo. Então, NOx aqui é 0. Daqui a pouco a gente vai ver as regrinhas para cálculo de NOx, beleza? E agora a gente vai desfazer uma confusão que acontece muito frequentemente, que é a confusão de 2 conceitos, de carga real e NOx. Tem um princípio básico que rege a carga real, que é aquela carga que fica ali em cima. Ah, Felipe, mas todos os exemplos que a gente viu até agora não tem nenhuma carga lá em cima, só NOx. É porque a carga real deles é 0. O somatório de todos os NOx, de todos os elementos multiplicados pelas suas quantidades, é a carga real do composto. E aí a gente tem uma representatividade diferente. Parece um pouco frescura e não deixa de ser, mas carga real a gente bota um número e o sinal. E NOx a gente bota o sinal e o número. É só uma forma de representar mais para as provas discursivas, obviamente, né? Em termos de estudo, é uma sutileza, certo? E aí, vamos lá. Em íons simples, ou seja, aqueles íons que só têm um elemento, a carga real vai ser o próprio NOx. O NOx vai ser a carga real do elemento. E aí, a gente tem exemplos. O íon alumínio 3+. O íon chumbo 2+, o íon estrôncio 2+, o íon prata 1+. Eu poderia não botar nem esse 1, eu poderia só deixar mais, beleza? Como aqui são cargas reais, esses íons não estão associados a ninguém. Aqui em cima, eu associei o alumínio com o oxigênio. Então, mais 3 do alumínio virou um NOx. Aqui é um íon solto, imagina que ele tivesse dissolvido em um meio. Então, ele não está associado. Logo, isso é uma carga real. Beleza? Íons simples, o NOx é a própria carga real e a gente representa com o número antes do sinal. Em íons compostos, ou seja, aqueles íons que têm mais de um elemento, o somatório dos NOx é igual à carga real do íon. Ou seja, vamos pegar alguns exemplos comuns. Íon amônio, NH4+. Estão vendo esse mais aqui? Esse mais é a carga real em si. E como que a gente chega nessa carga real? A gente tem o NOx do nitrogênio, menos 3, o NOx do hidrogênio, mais 1. E aí a gente vai ter que menos 3, só tem um nitrogênio, mais 1, que é o NOx do hidrogênio, vezes 4, porque tem 4 hidrogênios, é igual à carga real, que é mais 1. No segundo exemplo aqui, a gente tem o ânion sulfato. A gente tem
SO4, 2-. A carga real dele é 2-. Então a gente iguala a soma dos NOx a -2. Mais 6, que é o NOx do enxofre, menos 2, que é o NOx do oxigênio, vezes 4, igual a carga real. Beleza? E em compostos com carga zero, como foi a maior parte dos que a gente viu até agora, todos os que não eram íons, o somatório dos NOx vai dar 0. Então aqui, mais 1 vezes 2, menos 2, 0. Aqui, mais 4, menos 2 vezes 2, 0. Aqui, mais 5 vezes 2, 10. Menos 2 vezes 5, menos 10, 0. Beleza? E agora a gente vai ver as regrinhas para cálculo de NOx. Vamos lá. Tem algumas regras aí que a gente tem que saber. Felipe, tem que decorar isso? Sim. Família 1A ou grupo 1, NOx mais 1. Família 2A ou grupo 2, NOx mais 2. Estou falando família 1A, a família ele começa com lítio. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. Família 2A, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Beleza? Aí alumínio. Alumínio seria a família 3A, mas a gente foca no alumínio. Beleza? Porque o primeiro elemento é boro, ele não se estabiliza igual ao alumínio, então a gente foca no alumínio. Alumínio vai ter carga mais 3, ou na forma metálica dele, carga 0. Todos os elementos da família 1A e 2A também são metais, então existe possibilidade deles estarem com carga 0, porque eles são metais, na forma não oxidada. Mas toda vez que eles oxidarem, que eles estiverem oxidados, ligados a algum outro elemento que não seja um metal, eles vão ter carga mais 1, no caso da família 1A, mais 2 no caso da família 2A, mais 3 no caso do alumínio. Hidrogênio, mesma coisa. Se o hidrogênio se liga a outro hidrogênio, substância simples, NOx do hidrogênio vai ser 0. Mas, na maioria esmagadora dos casos, hidrogênio vai ser mais 1. Mas ele também pode ser menos 1 no caso dos hidretos metálicos, beleza? Hidreto metálico é quando tem hidrogênio ligado a metal. O pessoal que está estudando reações orgânicas aí já deve ter ouvido falar de alumínio, lítio, alumínio, hidreto e sódio, boro, hidreto. São dois agentes redutores fortes, né? Então são exemplos de hidretos metálicos neles. O hidrogênio tem carga, tem NOx, menos 1. E o oxigênio vai ter NOx menos 2 na maior parte das vezes, com exceção de peróxidos, que vão ter esse íon aqui, O2, 2-. Não tem como ter um oxigênio com NOx menos 1. É um NOx médio desses oxigênios porque eles fazem uma ligação entre si. Então fica o ânion O2, 2-, que é o ânion peróxido. O íon ou ânion peróxido. E nos superóxidos, que o NOx é menos meio, aí você fala, pô, Felipe, mas tu não falou que NOx era quem era mais eletronegativo, que atraía mais, ou então quantos elétrons foram ganhados ou perdidos? Sim, só que aqui eu tenho 4 oxigênios ligados em sequência. E nas pontas, nos oxigênios das pontas, eu tenho menos 1 e menos 1, ou seja, eu tenho 2 oxigênios com menos 1 em cada ponta e 2 oxigênios com NOx 0 no meio, então eu vou ter no total 4 oxigênios com a carga total menos 2, que é o ânion superóxido, beleza? E ele só aparece nessa forma, O4, 2-. Ele não vai aparecer O2 menos 1, beleza? É O4, 2-. Show? Agora, mais regras. Quando a gente fala de ametais, tem essa tendência que facilita muito a gente estudar, que é o quê? Família par, ou seja, famílias 4 e 6A, vão ter NOx par, com exceção do carbono em alguns compostos orgânicos. Ainda vai ter uma aula de NOx em compostos orgânicos, que a gente vai botar o link aí na descrição assim que sair. Ou um cardzinho aqui em cima. Ou os dois. Famílias ímpares, ou seja, famílias 5 e 7A vão ter NOx ímpar. Então a família 4A ela pode ter NOx mais 2 ou mais 4. Mais 2 mais especificamente no caso do monóxido de carbono, apesar do comportamento eletrônico, né, configuração eletrônica desse composto não ser tão simples assim, né? É na verdade uma ligação, entre aspas, coordenada que acontece ali em paralelo com os covalentes, mas de qualquer forma mais 2 e mais 4, e na família 6A, mais 4 e mais 6, beleza? Nas famílias, pode ter mais 2 também, na verdade, nas famílias ímpares, a gente tem aqui família 5A, mais 1, mais 3, mais 5, família 7A, mais 1, mais 3, mais 5, mais 7. Óbvio que também pode ter NOx negativo, né? Felipe, a gente acabou de ver CH4, que é carbono, família 4A com NOx menos 4.
não deixa de ser par. Mas, em termos positivos, são esses que eu falei. Mais 2, mais 4, mais 6 para a família 6A, mais 2, mais 4 para a família 4, mais 1, 3 e 5 para a família 5, 1, 3, 5, 7 para a família 7. Números ímpares até chegar no número da família, que é o máximo. Beleza? E aí, vamos dar uma olhada em alguns exemplos aqui, né? HNO2 ácido nitroso. Nitrogênio, aqui não é mais 5, aqui é mais 3. Vou consertar isso aqui. Nitrogênio com NOx mais 3. Beleza. Nitrogênio com NOx mais 3, família 5A, ou seja, NOx ímpar. CO2, carbono com NOx mais 4, família 4A, ou seja, NOx par. NH3, nitrogênio com NOx menos 3, cada hidrogênio mais 1, tem 3 no total, nitrogênio com NOx menos 3, família 5A, NOx ímpar. Bromo no Br2O7 vai ser com NOx mais 7, família 7A, ou seja, NOx ímpar. Beleza? E mais regras para a determinação do NOx. Quando a gente fala de metais de transição e alguns outros metais, são os mais comuns, a gente tem mais de uma possibilidade em alguns dos casos para número de oxidação. E qual é a forma mais fácil da gente decorar isso? Eu não vou mentir para você, você vai precisar saber disso. Na maior parte dos casos. Tem casos em que fica mais fácil deduzir, mas nem sempre vai ser facilmente dedutível, então é bom ter isso em mente. A gente, para facilitar, a gente agrupa. Então, platina, chumbo e estanho podem ser mais 2 ou mais 4. Ferro, cobalto, níquel podem ser mais 2 ou mais 3. Cobre ou mercúrio podem ser mais 1 ou mais 2. Manganês, esse é o campeão. Os mais estáveis aí, mais 7, mais 4, mais 3 e mais 2. Titânio pode ser mais 3 ou mais 4. Ouro pode ser mais 1 ou mais 3. Vanádio pode ser mais 5, mais 4 ou mais 3. Cromo pode ser mais 2, mais 3 ou mais 6. Mais comuns, mais 3 e mais 6. Zinco, mais 2. Escândio, mais 3. Prata, mais 1. Beleza? Então, é bom ter esses valores de NOx. Eles vão aparecer muito comumente nas questões que tiverem elementos de transição. E aí a gente tem alguns exemplinhos aí. A UCl3 NOx do ouro mais 3. Poderia ter a UCl também, Felipe? Poderia. O ouro mais 1 poderia ser a UCl também. O NOx do ouro seria mais 1. KMNO4, nosso permanganato de potássio, tem o potássio mais 1. Potássio pertence à família 1A. O oxigênio menos 2. O oxigênio eu tenho 4, então menos 8 mais 1. O NOx do manganês vai ser mais 7. Ag2S, sulfeto de prata, que estraga os nossos anéis de prata, nossas joalherias de prata aí. A gente tem prata NOx mais 1 e enxofre com NOx menos 2. Hidróxido de chumbo, cada oxigênio menos 2, cada hidrogênio mais 1. São 2 oxigênios, 2 hidrogênios. O OH como um grupo, ele é carga menos 1. Não é NOx porque já é um grupo. Então, uma carga real menos 1. Então, cada OH é menos 1. Como eu tenho 2 OH, eu tenho um total menos 2, então o NOx do chumbo é mais 2. Cloreto de zinco, ZnCl2. O zinco só pode ser mais 2, ou forma metálica NOx 0, ou no NOx mais 2, quando ele está ligado a um outro elemento, que não seja um metal. E vanádio V2O5, vanádio com NOx mais 5, oxigênio com NOx menos 2. Beleza? Exemplos aí de metais de transição. Calma que a gente vai fazer vários exemplos calculando, montando as continhas. Fique calmo. Regras para determinação do NOx. Tem algumas regrinhas aí. Isso que eu falei, né, já são regras para determinação do NOx. Tudo isso aqui a gente tem que saber para conseguir determinar NOx. Mas a gente tem algumas outras regrinhas aí. Substâncias simples têm NOx 0. Beleza? Então qualquer substância simples que não é um íon, é uma substância, tem NOx 0. Somatório dos NOx de todos os elementos é igual à carga da espécie. Lembra? Eu falei isso no outro quadro, estou só repetindo aqui. Íons simples, o NOx é a própria carga. Também falei isso no quadro anterior. E aí no final, identifique os valores de NOx fixos para calcular os que podem variar. E agora sim a gente vai colocar em prática. Primeiro aí a gente tem o MnO2. Quem é o fixo
NOx fixo dele, que a gente sabe? O oxigênio. O oxigênio é menos 2. Quem é o que a gente quer descobrir? Manganês. Então, manganês a gente chama de X. Não precisa colocar sinal no X. O sinal do NOx positivo ou negativo vai aparecer naturalmente na conta. Beleza? Então, vamos fazer essa continha aqui de azul escuro. A gente tem aqui menos 2 vezes 2, porque são 2 oxigênios, mais X. Felipe, quando você coloca mais X, você não está falando que o X é positivo? Não. O sinal de positivo aqui, ele está servindo como um sinal que repete o sinal do X. Se eu botasse menos, eu trocaria o sinal do X. Como eu não quero trocar o sinal, porque eu quero ver o sinal verdadeiro dele, natural dele, eu só boto mais. Então a soma dos NOx tem que dar a carga do composto. No caso aqui, a carga dele é 0. Então, 0. Ou seja, menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Menos 4 joga para o outro lado. E vai ser mais 4. Beleza? No exemplinho de baixo, vamos pegar os fixos, ou seja, oxigênio, menos 2, sódio, mais 1. Quem eu quero descobrir? Cloro. Vou chamar de X. E aí, soma todos os NOx, ou seja, oxigênio, menos 2 vezes 4, mais sódio, 1, mais o NOx do cloro, vai dar igual à carga do composto. Se não tem nada do lado de fora, é 0. Ou seja, aqui, X vai ser menos 4 vezes, menos 2 vezes 4, menos 8, menos 8 mais 1, menos 7, joga o 7, menos 7 para o outro lado. Então aqui o cloro vai ter NOx mais 7. E nesse último exemplo dessa parte, a gente vai ter cálcio, família 2A, NOx fixo, mais 2. Oxigênio, NOx menos 2. E aí a gente quer descobrir o do enxofre. Lembrando que aqui em cima o sódio tem NOx mais 1, porque ele está na família 1A, né? Beleza? Então, aqui a gente vai ter menos 2 do oxigênio vezes 3, mais 2 do cálcio, mais X do enxofre, igual a 0. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Menos 4 joga para o outro lado. X igual a mais 4. Beleza? Então, o NOx do enxofre aqui é mais 4. E simbora para os próximos exemplos. Antes de fazer mais exemplos, eu vou passar um macete para você. Um macete do NOx cruzado. Uma dica, um macete. Como que eu descubro a fórmula de um elemento se eu já sei o NOx? Ou como eu descubro o NOx se eu já sei a fórmula? Se a gente sabe o NOx, mas não sabe a fórmula, basta a gente cruzar os NOx. Ou seja, NOx do cloro aqui, menos 1. NOx do alumínio, mais 3. Eu boto 1 mais 3 para o lado do cloro, eu boto 1 para o lado do alumínio. Minha fórmula vai ser AlCl3. Fe2 mais 2 e oxigênio menos 2. E aí, vou cruzar, vai ficar Fe2O2? Não, os NOx são iguais aqui. Eu não preciso cruzar. Já está somando 0. Beleza? Embaixo, Mg mais 2 e OH1 menos. Cada OH é menos 1, porque o oxigênio é menos 2 e o hidrogênio é mais 1. Então, ele como um grupo é menos 1. Se eu cruzo mais 2 do magnésio com o menos 1 do OH, eu vou precisar de 2 OH como um grupo e um magnésio. No H2S, no hidrogênio mais 1, enxofre menos 2. Joga o menos 2 do enxofre para baixo, joga o mais 1 do hidrogênio para o lado do enxofre. Fórmula que eu vou ter, H2S
Na e PO4. PO4 como um todo é um íon composto. Então ele tem uma carga real de 3-. Ou seja, se eu pego esse 3, jogo para o Na, pego 1 do Na, jogo para o PO4, eu tenho 1 PO4 para 3 Na, então a fórmula final, Na3PO4. Lembrando que aqui são só fórmulas para coisas que têm carga real 0, beleza? CaCO3, cálcio, carga mais 2. CO3, carga 2-, um íon composto. Então eu não preciso cruzar, são NOx e carga iguais, ou seja, não cruzo. CaCO3 é a fórmula final, carbonato de cálcio. Potássio e oxigênio. Oxigênio NOx menos 2, potássio NOx mais 1. Botando o 2 do oxigênio para o lado do potássio, 1 do potássio para o lado do oxigênio, fórmula K2O. Agora, quando a gente tem a fórmula aí que é o NOx, a L2O3, eu pego esse 3 do oxigênio e eu jogo para o alumínio, pego 2 do alumínio e jogo para o oxigênio. Mas, Felipe, como é que eu sei quem é mais 3 e quem é menos 2? Ou menos 3 e mais 2? Pô, alumínio é um metal, oxigênio é um metal. Então, né? Oxigênio fica com carga negativa. Beleza? E CaO. Se eu olhar isso aqui e descruzar os números lá de baixo, os coeficientes, na verdade, não são nem coeficientes, são índices, né? Que não são nem coeficientes, são atomicidades ou índices. Índices. Ambos os índices são iguais a 1. Ou seja, se os índices são 1, quando eu descruzo em cima, não necessariamente o cálcio vai ser mais 1, o oxigênio menos 1. Aí a gente tem que lembrar daquelas regras para determinação de NOx que a gente viu anteriormente. Beleza? Lembrando que isso aqui é um macete. O fato da gente conseguir executar isso aqui em alguns casos não significa que isso aqui faz a gente não precisar saber as regras de determinação de NOx. Tenha isso em mente. Beleza? E agora vamos para mais exemplos. Vamos embora. Aqui a gente está querendo descobrir o NOx do fósforo. Magnésio, família 2A. NOx mais 2, oxigênio menos 2, porque isso aqui não é nem um peróxido, nem um superóxido. E o fósforo a gente chama de X. Beleza? Aí agora entra uma dúvida que o povo tem muito frequentemente. Quando eu fizer, vamos fazer na ordem para ficar mais fácil. O mais 2 do magnésio vezes 3 mais, vamos botar X, mas esse 2 aqui, ele multiplica tanto o oxigênio quanto o fósforo. Ou seja, esse 2, ele vai multiplicar esse 4 e esse 1 do fósforo que está invisível, então vai ficar 2x. E aí o oxigênio vai ser 2 vezes 4 vezes menos 2. Então, 2 vezes 4 vezes menos 2. Isso aqui tudo vai dar 0, que é a carga do meu composto. Beleza? A carga real do meu composto. Então, agora é basicamente matemática. Aqui a gente vai ter que x, vamos lá, mais 6, vamos botar aqui o 2x, mais 6 aqui, mais 8 aqui, menos 2, ou seja, 8 vezes menos 2 dá menos 16. Então, 2x menos 16 mais 6 igual a 0. 16, menos 16 mais 6 dá menos 10. Joga o menos 10 para o outro lado. 2x igual a 10. X igual a mais 5. Ou seja, achamos aqui o NOx do fósforo igual a mais 5. Beleza? Vamos aqui para o exemplinho de baixo. Alumínio fixo, mais 3. Oxigênio fixo, não é peróxido, não é superóxido, então, menos 2. Enxofre aqui é o que eu
quero descobrir, ou seja, X. A gente vai fazendo as continhas. Então aqui eu vou ter que mais 3, que é o do alumínio, vezes 2, tem 2 alumínios. Aqui o enxofre tem que ficar ligado porque esse 3 aqui, ele vai multiplicar o oxigênio e o enxofre. Ou seja, eu vou ter 3x e 3 vezes 4, porque são 4 oxigênios, vezes o menos 2. Tudo isso aqui vai dar igual a 0. E aí, com a minha conta armada, fica bem fácil de fazer. A gente tem 12 vezes menos 2, menos 24. Então, aqui eu tenho 3x menos 24 mais 6 igual a 0. Menos 24 mais 6 dá menos 18. Então, 3x igual a 18. X vai ser igual a 6. X igual a mais 6. Beleza? Então, o NOx do enxofre aqui é mais 6. Vamos ao exemplo de baixo. A gente tem aqui NOx fixo, potássio, mais 1, oxigênio menos 2. NOx que a gente quer calcular, carbono. Aí aqui, começando a nossa continha, mais 1 do potássio, vezes 2, mais x. E aí, toma cuidado, eu vou até subir essa continha de baixo. Toma cuidado nessa parte, porque muita gente vai achar que aquele 3 do CO3 vai multiplicar o x. Não vai, porque ele não está fora de um parênteses. Ele está só para o oxigênio. Então, o x aqui é 1x, porque só tem um carbono aqui. O 3 se refere só ao oxigênio. Então, o que vai ter aqui agora? Mais 3 vezes menos 2. Tudo isso igual a 0. Beleza? E aí, mais 1 vezes 2, 2. 3 vezes menos 2, menos 6. Menos 6 mais 2, menos 4. Então, aqui o x vai dar mais 4, passando o menos 4 para o outro lado, certo? Pode até fazer uma continha aqui, né? X menos 4 igual a 0. E aí embaixo, x igual a mais 4. Vou botar aqui embaixo para ficar mais bonito. X igual a mais 4. Beleza. Vou dar um destaquezinho aqui. Vamos para o exemplo de baixo. Oxigênio fixo, menos 2. Hidrogênio fixo, mais 1. Que não é o hidreto. Hidreto metálico só tem hidrogênio e metal, né? E aqui a gente tem cromo, que a gente quer descobrir o NOx. Aqui a gente tem hidrogênio mais 1. Temos 2 hidrogênios, então mais 1 vezes 2. Mais 2 cromos, então 2x. Mais 7 oxigênios. Cada um dos oxigênios menos 2. E isso aqui vai dar a carga, que é 0. Beleza? Mais 1 vezes 2, 2. 7 vezes menos 2, menos 14. Então, 2x menos 14 mais 2 igual a 0. E aí fica fácil. Menos 14 mais 2 dá menos 12. Joga para o outro lado. 2x igual a 12. X igual a mais 6. Que vai ser o NOx do cromo.
Beleza pura? Aí os exemplinhos, os primeiros 4, depois dos primeiros 3. E vamos ao exemplinho de baixo. Oxigênio fixo, menos 2. Chumbo. Nesse caso aqui, você pode ficar se perguntando, pô, Felipe, como é que eu sei o NOx do chumbo? Regra do NOx invertido. Pega o 1 do chumbo, o 1 daqui de baixo, joga aqui. Então, o NOx disso aqui como um todo vai ser quanto? Menos 1. O NOx do chumbo, para dar a carga real do composto, que é 0, tem que ser mais 4. O NOx do chumbo aqui é mais 4. Ó, peguei esse menos 1 daqui, ó. Vou até fazer de laranjinha. E daqui para cá. Beleza? E o nitrogênio, que é que a gente quer descobrir? X. Vamos botar na conta. Chumbo mais 4, só tem um chumbo, então mais 4. Mais nitrogênio, o 4 ali de fora do parênteses, multiplica toda essa rapaziada de dentro. Ou seja, 4x. Mais o oxigênio. Cada unidade de NO3, tem 3 oxigênios, eu tenho 4 unidades de NO3, então vou ter 4 vezes 3 vezes menos 2. Por isso aqui vai dar 0. Aí agora, basicamente matemática, 4x menos 4 vezes 3, 12, vezes menos 2, menos 24, mais 4, igual a 0. E aqui tem muito espaço? Não, vamos continuar para o lado. Aqui a gente tem que 4x menos 20 igual a 0. E com isso a gente tem que x vai ser 20 sobre 4, que vai dar mais 5. Beleza? Beleza. Esse aqui de baixo já é mais facinho. Prata. Lembra lá da tabela que a gente viu que prata só tem como ser mais 1? Vamos supor que a gente não soubesse. Oxigênio fixo menos 2, hidrogênio fixo mais 1. E a prata seria o que a gente iria descobrir. Então eu tenho x menos 2 mais 1 igual a 0. Aí é mole, né? Menos 2 mais 1, menos 1. Joga o menos 1 para o outro lado. X igual a mais 1. Felipe, isso quer dizer que eu não preciso decorar os NOx lá da tabela? Quer dizer que você tem como se livrar às vezes sem decorá-los. Mas isso não é uma garantia. Então, você prefere garantia, decora. Vamos lá. Aqui a gente tem estronço da família 2A. Então, NOx mais 2. Oxigênio, menos 2. E o cloro é o que a gente quer descobrir. Aqui a gente vai ter um estronço, então, mais 2. Deixa eu fazer nessa linha aqui. Mais 2. Mais. Aí aqui esse 2 de fora do parênteses, ele está multiplicando esse 2 do oxigênio e o 1 do cloro. Então, 2x mais 2 vezes o 2 do oxigênio vezes o menos 2 do NOx do oxigênio. Isso tudo aqui vai dar 0.
Aqui eu vou ter que 2 vezes 2, 4, vezes menos 2, menos 8. Então, 2x menos 8 mais 2 igual a 0. 2x menos 8 mais 2 igual a 0. Agora, basicamente, acabou a conta, né? 2x menos 8 mais 2 dá menos 6. 2x igual a 6. X vai ser mais 3. Beleza? Então, óxido cloro aqui é mais 3. BaIO3, 2. Bário, família 2A. NOx fixo, mais 2. Oxigênio, menos 2. Iodo, descobriremos. Aí aqui a gente tem mais 2. Só tem um bário. Aqui esse 2 do parênteses, do lado de fora, ele multiplica tanto o 3 do oxigênio quanto o 1 do iodo. Então, tem 2x aqui, mais 2x, mais. Aí o 2 de fora do parênteses vai multiplicar o 3 do oxigênio, que vai multiplicar o NOx dele. 2 vezes 2, 3, perdão, vezes menos 2. Ou seja, aqui eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 vezes menos 2, menos 12. Então aqui eu vou ter que 2x menos 12 mais 2 igual a 0. Com isso, menos 12 mais 2, 10. 2x igual a 10. X é igual a mais 5. 2x igual a 10. X igual a mais 5. Beleza? Easy. E vamos para o último exemplinho. Aqui eu vou ter hidrogênio fixo. Não é um hidreto, não é substância simples, NOx mais 1. Oxigênio não é um peróxido, não é um superóxido, não é substância simples, menos 2. Magnésio, família 2A, NOx mais 2, carbono é o que a gente quer descobrir aqui. Vamos lá. A gente tem o mais 2 do magnésio. A gente tem 2 vezes. Olha que esse 2 aqui do parênteses agora, ele vai multiplicar o O, ele vai multiplicar o C e ele vai multiplicar o H. Ou seja, o hidrogênio é 2 vezes mais 1. O carbono também vai ser 2 vezes. Só que como a gente quer descobrir ele, 2x. O oxigênio vai ser 2 vezes 3 vezes menos 2. Ou seja, 2 vezes 3 vezes menos 2 igual a 0. E aqui, 2x mais 2, mais 2 vezes 1, mais 4, menos 2 vezes 4, menos 2 vezes 6, perdão. Então, menos 12, mais 4, igual a 0. E aqui, menos 2 mais 4, menos 8. 2x igual a mais 8, que passa para o outro lado, né? 2x igual a 8. X vai ser mais 4. E, com isso, a gente tem o nosso último exemplo.
Mas vou botar mais um exemplinho aqui, mais 2 exemplinhos pra gente, pode ser? ClO4 menos PO3. Vou botar a carguinha deles aqui. ClO4 menos PO3 mais menos 3. Menos 3. BRO menos IO2 menos. Vamos botar aqui um CO3 2 menos. Beleza? Não é menos 3, aqui é 3 menos. Então, vamos embora. Aqui, qual vai ser a diferença? Ao invés de a gente igualar a zero, a gente vai igualar a carga. Então, aqui, menos 2. Padrão do oxigênio. O cloro é o que a gente quer descobrir. Ou seja, X. Tudo isso vai ser igualado a quanto? Menos 1. Que é a carga real da espécie. Carga real do íon. X menos 2 vezes 4 igual a menos 1. Não vai ser mais igual a zero, porque esse menos 1 aqui, ele é esse cara aqui. E aí é mole. Menos 4, menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8 passa como mais 8, mais 8 menos 1, x igual a mais 7. Então o NOx do cloro aqui é mais 7. PO3, 3 menos. Eu não queria botar PO4 porque eu já botei O4 em cima. Vamos lá. Oxigênio menos 2. NOx padrão. Fósforo é o que a gente quer descobrir. Aí a gente começa. X menos 2, que é a carga do oxigênio, vezes 3, dá igual a quanto? Menos 3. Porque esse menos 3 aqui é a carga. É ele que a gente iguala. E aí, menos 2 vezes 3. Menos 6. Passa para lá, mais 6. 6 menos 3. Temos aí o NOx do fósforo, mais 3. Beleza pura. Oxigênio aqui, menos 2. Bromo, queremos descobrir. Vamos começar pelo bromo, só tem um bromo. Então, X. Menos 2, só tem um oxigênio. E a gente vai igualar isso a menos 1, que é justamente esse menos que está aqui. E aí, mais fácil que isso. X menos 2 igual a menos 1, joga o menos 2 para o outro lado, vira mais 2. 2 menos 1 mais 1. Então, o NOx do bromo aqui é mais 1. E para finalizar, temos aí o CO3 2 menos, oxigênio, menos 2, bromo, carbono X. Então, como que fica a nossa conta? Só tem um carbono, então X menos 2 vezes 3 igual a menos 2. Esse menos 2 daqui vem para cá. Menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 6 passa para o outro lado, mais 6. Mais 6, menos 2.
mais 4. Então, tá aí. Beleza, povo? E com isso a gente fecha mais uma aulinha. Muitíssimo obrigado à presença de todo mundo. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês. Se esse vídeo ajudou, te deu uma moral de alguma forma, você acha que ele pode ajudar alguém, considera dar o teu like, se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar o sininho ativado e compartilhar para a gente ajudar o máximo de gente possível. Beleza? Bons estudos aí e até a próxima. Valeu, valeu.